esta mensagem é para você. Não, corta isso aí, Paulinha. Não, corta isso aí, sem brincadeira. Vamos falar sério aqui. Então, antes da gente começar, dos 15 segundos iniciais, que praticamente não teve 15 segundos iniciais, vamos deixar aqui nossa homenagem para um dos cofundadores dessa paçoca, para o nosso grande amigo Felipe Doimo, o Dodô. Dodô, parabéns pelos seus 30 e poucos anos de idade. Parabéns por sempre estar com a gente. Muito obrigado pela parceria de sempre. Aquele grande beijo, aquele grande abraço. E assim que a gente puder, a gente realmente dá esse grande beijo, esse grande abraço. Meu caro, muita saúde, muitas felicidades e sucesso sempre em todos os projetos que você quiser tocar na sua vida. É isso. Agora, Paulinha, vamos pro podcast. Vocês já colocaram todo mundo no mudo? Nossa, já vou começar total no mudo o negócio aqui então. 3, 2, 1... Fala, seus inimigos do humor, continua tudo quarentenado com vocês? Tá começando mais um episódio do Zonecast, aquele podcast que nessa semana ficou 98,76% feliz e espera seguir assim. Então, chega mais Clê, alegria Dodô, seriedade Rafik e traz a piada Fernandão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que tá chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast. Ao meu lado, fala Dudu, meu querido, tudo bem? Fala, meu querido, tudo bem? Como sempre, sem mais delongas, vamos com o nosso tradicional jabá. Nos sigam nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. O Twitter um pouquinho diferente, TailgateZone_BR. E além disso, você nos vê e nos ouve no YouTube. E você também encontra esse podcast nas principais plataformas. Mas, que bagulho maravilhoso. Você sabe que formação é hoje, Dodô? Te recorda alguma coisa? Olha, minha memória tá fraca, viu? Foi o primeiro podcast antes da pandemia que gravamos com mais pessoas. Olha, é verdade. Sensacional. Você que está com memória afiadíssima. Se eu não me engano, foi o último podcast que você gravou aqui em casa comigo. Exatamente. Foi isso mesmo. Olha que beleza. Bom, então, junto com a gente, boa tarde, Rafik, meu palestrinha querido. Tudo bem? Oba, meu povo. Boa tarde, mas a tarde não tá muito boa, não. Eu adoro gravar podcast, mas eu odeio estar disponível para gravar podcast hoje. Em condições normais, eu já estaria me preparando para assistir o desfile do Sábado das Campeãs, mas não teve, né? Nossa, que triste. Ô, Fernandão, boa tarde, tudo bem? Dá uma animada aí nessa introdução, porque o Rafik deu uma entristecida em todo mundo. Fala, patrãozinho, Dodô, Rafik. Eu senti um embargo na voz do Rafik, sem dúvida alguma. Da mesma forma que ele sente falta do desfile das campeãs no sábado, eu senti muita falta de ouvir a apuração das notas no Carnaval do Rio de Janeiro. É das coisas que eu mais gosto de assistir no Carnaval. Mas é isso. É tempo de pandemia e a gente precisou passar por esses apuros para tentar, quem sabe, no próximo Carnaval, fazer um troço bonito. Eu tô mais com saudade de encontrar vocês mesmo pra tomar cerveja e ficar todo mundo muito louco, mais louco que o Batman. Mas é isso. Vamos animar, porque hoje a gente vai falar de beisebol. O beisebol está voltando e temos que começar a comentar sobre ele. Então nós vamos trazer um assunto bem interessante hoje. E que é... Bom, solta a vinheta, Paulinha, e depois a gente fala o que é. Bom, antes de mais nada, antes de começar beisebol, nós temos que falar das ligas de desenvolvimento, das minor leagues. É um ponto que já foi bem discutido nesse podcast, a gente já comentou sobre algumas mudanças que seriam feitas. Segundo o Rafik, no podcast 60 a gente falou um pouco disso, mas nos primórdios do podcast também, lá acho que no 9, 10, 12, sei lá, alguma coisa assim, depois eu procuro também e coloco nas indicações do podcast. A gente comentou também sobre isso, sobre essas possíveis mudanças da MLB e o que isso acarretaria. Antes da gente começar realmente a falar sobre as mudanças que tiveram esse ano, eu queria que o Rafik entrasse só para palestrar para a gente um pouquinho o que são as minor leagues e a importância delas para o beisebol. Bom, eu vou tentar ser rápido, não quero ser palestrinha, mas basicamente é o seguinte. Se você acompanha a NFL, se você acompanha a NBA,
Você vê o pessoal saindo da faculdade, ele se desenvolve na faculdade, e quando o time da NBA ou da NFL drafta ele vai direto para o time principal, ele vai direto para o time profissional. O beisebol não é assim, e não é assim desde muito tempo antes, porque o beisebol tem mais de 100 anos, numa época que nem todo mundo fazia universidade. Então, existem esses times que assim que você termina a high school, você já é draftado e você desenvolve nesses times pequenos. Como hoje tem a D-League na NBA, por exemplo. Então, a Minor League no beisebol ela serve para isso. Só que diferentemente da NBA, que está fazendo uma D-League agora, que tradicionalmente a pessoa vinha do universitário direto para a NBA, a Major League sempre teve isso e ela sempre teve vários níveis de desenvolvimento até chegar na Major League. Por isso se chama Major League Baseball, né? Que Major League é a principal e as ligas menores são as Minor Leagues. E todo time de Minor League tem que ser filiado a um time da Major League. Porque esse time da Major League vai pegar os seus prospectos e botar para jogar nesses times de Minor League, aos quais são filiados aos times da Major League, para que eles se desenvolvam e futuramente sejam promovidos para o time principal da Major League. Deu para entender, gente? Eu acho que é isso. Eu acho que deu para entender, sim. Acho que deu para entender. Ficou bem bonito. Como o Fernandão disse no chat. Lindo. Só que o Fernandão falando lindo é muito melhor do que eu falando lindo. Dito tudo isso, nessa semana tivemos muitas mudanças, né, Fernandão? Foi anunciado aí como que a Major League vai tratar as Minor Leagues. E foi contra o que eu já preguei lá atrás, né? Mas parece que foi muito bom, né? Patrãozinho, essa conversa sobre Minor League rendeu bastante coisa lá na nossa redação, né? Inicialmente, eu, você e o Henrique, se não me engano, éramos muito favoráveis às Minor Leagues. E a gente ficou até um tanto quanto chocado quando falaram que iam acabar com os times, ou pelo menos ia cortar uma boa parte dos times de Minor League. Depois o Rafik entrou na conversa, trouxe um pouco de lucidez pra gente, a gente passou a entender que tinha algumas coisas em excesso, e essa semana a MLB divulgou o novo alinhamento, né, a nova estrutura de minor, né, que a liga vai desenvolver. E as coisas ficaram mais ou menos dessa forma, né? São 120 equipes, como o Rafik falou, todas elas obrigatoriamente ligadas a alguma franquia da Major League, a alguma franquia da MLB. Essas 120 equipes, ficaram divididas em 4 estruturas de minor, né? São 2 ligas que a gente antigamente chamava de Single A, que agora a gente tem a High A e a Low A. E as outras 2 permaneceram com o seu mesmo nome famoso, né? A Double A e a Triple A. Cada uma delas com uma quantidade de times, com algumas subdivisões, e o que parece que deu um pouco mais de inteligência para a distribuição das equipes, porque a partir de agora todas essas equipes estão mais próximas das suas franquias de Major League. Foi feito uma média aí, e me parece que os times estão 320 quilômetros mais perto de quem controla a estrutura de Major League, de Minor League, né? Então foi legal, né? E como eu disse, está bem mais inteligível agora a estrutura das minors. Realmente, só um pouquinho de números, né? Então, 43 times perderam a afiliação com a MLB, então 2 deles de Double A, e 41 que eram Single A ou níveis mais abaixo, e talvez até o Rafik pode trazer pra gente depois esses níveis abaixo. E ao mesmo passo, 3 times independentes acabaram ganhando a afiliação na MLB. O Somerset Patriots, que é Double A, o St. Paul Saints, que é Triple A, e o Sugarland Skitters, que é Triple A também. E esse último eu tenho quase certeza que é dos Astros. Então, assim, foram mudanças relativamente significantes. O que você achou, Dodô? O Fernandão colocou muito bem ali o volume de discussão com base em tudo que envolve minor, né? Cara, a gente já falou também muito sobre necessidade, né? Muito sobre salário, sobre o quão desigual também quão desigual são as minors, né? Eu acho que toda mudança que
que é benéfica e também, assim como vocês defenderam, e aí o Fernando contou um pouquinho da história, eu também defendo, acho que é válido, né? Mesmo a gente avaliando os excessos, existe validade, e acho que as mudanças em si, elas são benéficas, né? Sempre que a gente tenta ir para frente, tem benefício. Acho que retroceder que é o grande problema. O Rafik, essas ligas de níveis menores que eu citei, entra naquele caso que a gente falou de muitos times como até o Yankees, né, que tinha 9 clubes afiliados de minors, né? Exatamente, porque é interessante a gente frisar isso. Praticamente não houve mudança na estrutura de AAA e AA. Antes, na AAA tinha 30 times, um para cada time da Major League. Hoje continua com 30 times. Antigamente, na AA tinha 30 times, um filiado a cada time da Major League. Hoje continua com 30 times, um filiado a cada time da Major League. Na AAA e na AA, a gente apenas teve a famosa substituição. Sai um e entra outro por lugar. E uma ligeira readequação para que o time vai ser filiado da AAA de Minnesota, o time que fica mais perto de Minneapolis, e não o time que fica em New Orleans, por exemplo. Que não tem mais time em New Orleans, mas isso é papo mais tarde no podcast. Na AAA e na AA praticamente não teve alteração. Continua tudo igual, cada time da Major League tem um time afiliado na AAA e um time afiliado na AA. O que mudou é o nome ou a estrutura, ou não, o dono do time, mas a estrutura em si quase não mudou. A grande mudança foi no nível Single A, né, que é como seria a quarta divisão, né, que a primeira divisão é a Major League, a segunda divisão é o AAA, a terceira divisão é o AA e a quarta divisão é o Single A. O Single A era uma bagunça completa. Tinha 4 ligas diferentes. Tinha time que tinha 4 afiliações. Tinha time que só tinha uma afiliação. Tinha 3 ligas que faziam parte da Single A e eram todas juntas ali entre Nova York e Ohio, né? Que é a famosa New York Penn League e a Appalachian League. Isso tudo acabou. Aí você tinha o Yankees, por exemplo, que tinha 4 times de Single A. E você tinha o Tampa, que tinha um time de Single A. Né? Agora não, agora o negócio ficou racionalizado. Nós temos 2 níveis de Single A. O Single A alto, High Single A, e o Single A baixo, Low Single A. E cada time da Major League vai ter um time High, um time Low. Vai ficar 30 no AAA, 30 no AA, 30 no High A, 30 no Low A. Faz muito mais sentido, não faz? Só que para isso nós tivemos que acabar com 2 ligas inteiras. A New York Penn League, que tem mais de 100 anos, acabou. A Appalachian League, que tem quase 100 anos, acabou. Mas, ossos do ofício. Eu acho que, no geral, entre mortos e feridos, o resultado da batalha é positivo. Primeiro, porque racionalizou a Major League, as Minor Leagues. Segundo, porque, finalmente, os jogadores de Minor League vão receber acima do salário mínimo, né? Coisa que, como a gente falou no podcast 60... A lei de salário mínimo nos Estados Unidos obriga que o trabalhador receba um mínimo de $10 por hora trabalhada. Menos os jogadores de Minor League do beisebol. Tá lá na lei, escrito. Eu não tô mentindo. É justamente nesse ponto, já que a gente já pode até entrar. Bom você ter falado disso, Rafik. Porque lá no passado, quando a gente criticou muito essa quebra, a gente falava dos mercados que cada time tinha. Então, por exemplo, a distância que alguém que, por exemplo, morasse em Portland teria para conseguir ver beisebol, sei lá, eu não lembro a cidade que a gente comentou na época, mas a distância, como perder esses times seria impactante para o próprio ecossistema do beisebol, para fãs e etc. Você perderia pessoas mais jovens assistindo, porque não teria contato com isso desde cedo. Só que agora você vê os times de AAA que estão a pelo menos, quer dizer, no máximo 200 milhas de distância dos times de Major League, e você acabou tendo muito time espalhado pelos Estados Unidos. Lógico, com alguns buracos que a gente já vai comentar, mas fora isso, duas outras coisas que entraram nesse acordo aí, é esse aumento de salário, que vai girar em torno de 38% a 72% para os jogadores, e também as melhores condições de estádio, vestiário e tudo mais. Então, assim, parece que todas as mudanças são bem benéficas
e que ninguém vai ficar muito desprovido de um time, porque tem time até em South Bend, gente. É pra não desagradar o Pete Buttigieg, né? Afinal de contas, ele agora é o ministro dos transportes, tem que prover transporte pros minor leagues. Mas, falando dos buracos, é claro o seguinte. O grande buraco, na verdade, ficou um grande buraco. Assim, se você for olhar no mapa, e até um mapa que foi o Henrique que compartilhou na redação e que causou o início da discussão na redação que a gente trouxe para cá. O grande buraco no mapa é a região da montanhosa do Oeste, né? Não confundir com a região do Pacífico. Quando a gente fala região montanhosa do Oeste, são aqueles estados grandes e pouco populosos. Montana, Idaho, Wyoming, aquela região ali. Até Colorado também é considerado montanhoso, mas já é bem mais populoso. Essa foi a região que ficou distante de todos os times. Mas, ao mesmo tempo, como eu falei, é uma região muito pouco povoada. Se você somar os habitantes de todos esses estados que eu falei, não dá os habitantes da cidade de São Paulo. Eu não estou mentindo, é sério. Então, assim, como é uma região muito pouco povoada, não tem nenhum time de Major League ali. E se não tem nenhum time de Major League, não faz sentido ter time de Minor League, senão o time de Minor League vai ficar muito longe do time de Major League. O que é mais importante? É você jogar mais times em cidades mais populosas e dar uma espalhada em cidades mais ou menos próximas de grandes centros que não tem beisebol. Ou você botar um time em Helena, para quem não conhece, é a capital de Montana, que é longe de tudo. Que até para os outros times visitarem para jogar em Helena é um tormento. Então o grande buraco ficou ali nessa região montanhosa do Oeste. Mas de resto, é muito melhor. É aquilo que eu defendi lá no podcast 60. Eu prefiro ter menos times e menos jogadores na Minor League, sendo que esses jogadores serão tratados iguais a gente, coisa que eles não eram, do que ter mais jogadores com o jogador sendo tratado que nem rato, como era até o final do ano passado. Então, assim, se é para reduzir, para racionalizar e melhorar a estrutura para quem fica, eu só posso dar estrutura humana, digna, para 200 jogadores. Então vamos reduzir para 200 jogadores. Não tem por que ter 400 sem ter sequer arroz e feijão para comer. Se eu posso manter 200, vamos manter 200. É muito mais racional. Bom, e aí, colocando também um outro ponto que, para colaborar um pouquinho com a introdução que o Rafik fez, e conforme Fernando e Rafik foram colocando as ideias, quando a gente fala de as equipes podem ter times, um AAA ou um Single A, ou enfim, como é que essa divisão acontece, e aí eu vou tentar puxar um pouquinho de memória de como as coisas aconteciam. Então isso acontecia através dos PDCs, que são os Player Development Contract, que as equipes profissionais fazem com uma equipe de minor para desenvolver os jogadores, e aí através disso é possível você desenvolver jogadores em níveis inferiores. E existiam também equipes de minor que eram vinculadas diretamente à equipe profissional. Então essas equipes não tinham PDC, né? Era um vínculo direto. E aí a minha pergunta para os senhores, e aí falha total minha de desatualização. Com as mudanças mais recentes, isso teve algum impacto direto? Obviamente que as inferiores, né, como o Rafik já comentou, deixaram de existir, mas com base nisso, teve alguma mudança nesse sentido, alguma mudança administrativa? Teve. Eu não queria entrar aqui porque é uma parte bem, digamos assim, entre linhas, que simplesmente o fã do esporte não precisa saber. Mas já que você perguntou, antigamente, a Minor League ela surge lá no início do século XIX, quando a Major League Baseball percebeu que era muito interessante esse sistema de clubes locais para ajudar a desenvolver a Major League. E aí, todos esses clubes de Minor League, eles não eram geridos pela Major League. Eles eram geridos pela Associação Nacional dos Clubes de Beisebol, ou uma sigla parecida com isso. Se não é exatamente isso, é algo bem próximo a isso. Com esse realinhamento, a Major League quebrou o contrato que ela tem com essa associação nacional. Na prática, ela matou uma associação de mais de 100 anos. E agora,
digamos assim, a administração superior da Major League Baseball, da Minor League Baseball, está sendo feita pela própria Major League Baseball. Ela criou, digamos assim, uma diretoria nova de Minor Leagues e ela diretamente vai controlar as ligas dos times de Minor League. Não haverá mais a intermediação da associação de clubes da América. Agora tudo pertence à Major League como um todo. Também é mais racional, é administrativo, porque como qualquer associação que se faz de votos de filiadas, tinha sempre um jogo político. E esse era um dos motivos pelo qual a Single A era uma bagunça. Porque o presidente da Associação Nacional não queria perder voto na hora de ser eleito, né? E agora que a Major League controla de cima para baixo, ela faz do jeito dela. Se tiver que trocar o time, troca o time. Se tiver que trocar o time de cidade, troca o time de cidade. Acho que administrativamente... Eu digo mais, eu acho que mais importante até do ponto de vista do aumento do salário, da racionalização, é essa mudança de estrutura da mudança. Agora as minor leagues de vez vão ser completamente subordinadas à Major League Baseball e vão ser apenas um braço de operação da Major League Baseball. Coisa que não eram tão bem assim ainda. O que faz todo sentido com a sua fala final a respeito de existe a necessidade de fazer um recondicionamento, um ajuste, uma diminuição também dos volumes, mas também impacta diretamente a vida de algumas pessoas, né? Então, ou milhares delas, né? Nesse sentido. Então, acho que eu fiz a pergunta mais para a gente também dar um contexto, e acho que você resumiu muito bem também do que se trata, e também é um contraponto que você disse da redução de uma ou duas ligas centenárias, e que não é só a redução de uma liga, né? São pessoas. Muito bem colocado isso. E falando em desenvolvimento de pessoas e pensar nelas como pessoas, o Fernandão separou um negócio aqui, só que para introduzir esse ponto, vale falar que o senador Bernie Sanders, que também foi um dos que teve na luta aí para ser o candidato do Partido Democrata, ele é independente, mas ficou na luta para ser candidato do Partido Democrata, ele se opõe a essa diminuição de clubes das minors desde 2019, falando que impediria de qualquer forma que acontecesse isso, etc. Só que agora fica complicado dele falar que não aprova essa mudança, né, Fernandão? Porque os valores salariais, o que as pessoas vão passar, o que esses jogadores passam a ganhar é muito melhor, né? A gente falava em nível de miséria que essas pessoas viviam, assim, o salário, né, de nível de miséria, e agora melhora bastante, né? Sem dúvida, patrãozinho. O Bernie Sanders, né, chegou a publicar um post no Twitter reivindicando, né, a não extinção de times ou da própria Minor League como um todo, e falando especificamente, né, do time do estado dele, né, o Vermont Lake Monsters, que é o estado que ele representa. E a gente chegou a escrever também, no comecinho de tudo, né, do nosso site, inclusive, aquele texto que gerou um tanto de polêmica, né, que era o Beisebol pelas Barbas de Marx, onde a gente tentava trazer como que a lógica de acumulação de riqueza ela estava representada na forma como a Minor League era dividida e como eram tratados os jogadores que faziam parte das Minor Leagues. A gente chegou a escrever, e o Rafik também falou no início lá desse podcast especificamente, que os jogadores eram tratados como ratos. Muitos deles, não, todos eles recebiam um salário abaixo do mínimo dos Estados Unidos. E uma vez que esse realinhamento e essa reestruturação das minor leagues foi estabelecida essa semana, não só a questão salarial foi melhorada e muito, né, porque os salários vão subir entre 38% e 72%, mas também uma condição fundamental é como esses jogadores ficam alojados, onde eles treinam, onde eles jogam. Muitos deles acabam vivendo no alojamento do time, e foi uma das formas, uma das questões colocadas no contrato, né? Foi assinado um contrato com cada um dos times por 10 anos, e uma das coisas colocadas no contrato
é que justamente a estrutura da equipe fosse melhorada para que os caras tivessem uma condição de vida melhor. E aí, falando especificamente do caso dos salários, a gente tem uma valorização bastante importante nesse sentido, porque os jogadores do que, né, agora é a Low A e a High A passam a receber $500 semanais. Antes eles recebiam $290 semanais. A Double A passa de $350 para $600 também semanais, e os jogadores da Triple A de $502 para $700. Como o Rafik estava falando com a gente ainda antes do início da gravação, alguns jogadores ainda vão seguir recebendo um pouco abaixo do mínimo, mas já é uma melhora substancial, salarial e, sobretudo, nas condições de condução de vida dos jogadores, né, dentro das estruturas de treinamento, de jogo e até de alojamento. Até staff médico vai ser melhorado segundo todos esses acordos, né, Rafik? Então, no geral, é muito, muito, muito melhor para todos esses jogadores. Exatamente, é aquilo que eu falo. É melhor manter 100 times com uma estrutura digna do que 200 times sem estrutura. É por isso que o próprio Bernie Sanders está calado sobre essa reformulação, porque a Major League foi muito esperta. Ela anunciou a reformulação e já anunciou somente o salário, anunciou a melhora das condições justamente para não dar margem para o Bernie Sanders falar mal, porque agora, se o Bernie Sanders fala mal, ele está indo contra, digamos assim, um conserto histórico, né? Que é justamente a equiparação do valor dos salários dos jogadores de Minor League com o salário mínimo. Veja bem, não dá para dizer ainda que os jogadores vão ter uma boa vida, muito pelo contrário. Eles vão receber o salário mínimo, e os jogadores de AAA vão receber 2 salários mínimos. Tá longe de ser bom, mas é melhor do que receber 25% do salário mínimo, como eram os jogadores de single A em algumas ligas até o ano passado. Né? Então, não tem que falar. Então, que venha a mudança, que venha a racionalização. Voltando àquela frase do Doimo também. Mas tem vida, tem trabalhadores nos estádios. Aí, por causa de 2 ou 3 empregos na cantina do time que tem lá o estádio, que também não são grandes empregos e devem pagar o salário mínimo, eu vou deixar outros 20 jogadores abaixo do salário mínimo? Não, é aquilo. Vamos manter aquilo que a nossa indústria permite. Se a nossa indústria permite manter 120 times com uma estrutura digna, empregando dignamente todos os nossos funcionários, inclusive os jogadores, então a gente faz 120, não tem por que ter 200, não tem por que ter 200 times. É isso. Vamos fazer o que dá para a gente fazer as condições dignas. E com os jogadores que eventualmente sejam demitidos, o funcionário da cantina que vai ser demitido, ele vai tentar achar emprego em outro lugar. Talvez provavelmente vai ser um emprego até melhor do que o que ele tem, porque a gente sabe muito bem que emprego de Minor League é emprego temporário de 4 meses apenas, né? Pois é, mas esse ano nós temos Minor Leagues? Teremos jogos? Ano passado não teve, né? Por enquanto, tudo normal. A única diferença é que ao invés de começar em abril, como sempre começa, deve começar em maio. Mas fora isso, tudo normal. Então recebe-se grana. Patrãozinho, teremos, e segundo matéria publicada pelo The Athletic anteontem, já tem data para começar e data para terminar. Todas as ligas, Low A, High A, Triple A, Double A, terminam no dia 19 de setembro. Todas elas. O início de cada uma delas é um pouquinho diferente. A Triple A Leste começa no dia 6 de abril. A Triple A Oeste começa no dia 8 de abril. E o restante das ligas, né, a Double A e também a High A e a Low A, começam no dia 4 de maio. Triple A com 142 jogos e o restante das ligas com 120 jogos para cada uma das equipes. Lembrando que por conta das questões, né, de segurança sanitária, saúde, por conta da pandemia, claro, foi-se organizado que cada time vai fazer séries de 6 partidas, justamente para evitar muitas viagens, idas e voltas. Então, pelo menos para essa temporada, serão séries de 6 partidas com um dia de descanso para cada uma das equipes por semana. E quando a gente fala em Minor League, gente, não são só os prospectos também.
podemos ter jogadores grandes ou que já foram grandes nas minor leagues. Por exemplo, teremos Todd Frazier jogando num afiliado dos Pirates. Olha que beleza. Isso aconteceu ontem. Isso é matéria até fresquinha. Não vai ser mais fresquinha na terça-feira. Mas é interessante isso. Temos casos desses também, né, Dodô? Já tem jogador que foi parar em minor league, né? É natural. Acho que até o movimento de você ser um bom prospecto e não virar nada, não vingar, até de você ser um jogador mediano ou bom e acabar, enfim, não tendo tanto mercado assim nas equipes maiores e ter que retornar. Eu acho que é natural. Sem contar também jogador estrangeiro, né? Então, também tem essa questão. E falando disso, né, Patozinho, jogadores já profissionais que já tiveram passagens pela MLB que vão jogar nas minors, tem sido comum nessa off-season aí, o mercado de off-season tem muito jogador importante fechando o contrato de minor league com os times. Muito, você falou aí do Todd Frazier, mas a gente tem Jimmy Nelson nos Dodgers, a gente tem o Brandon Morrow também nos Dodgers. Brandon Morrow que foi um cara que despertou cobiça, né, a ponto de o Chicago Cubs oferecer um salário gigantesco para ele em 2018. Depois ele acabou tendo problemas de contusão, mas para esse ano ele fechou um contrato com os Dodgers de 1 ano e de minor league. Vamos ver, é possível que ele suba, né, é possível que ele faça depois jogos na Major League, mas por enquanto o contrato dele é de minor. E também é muito comum, né, jogadores que se contundem ao longo da temporada, o seu processo de reabilitação passa necessariamente por fazer alguns jogos em algum nível de minor. E para assistir esse jogo, galera, para esse jogo de minor league, o que a gente faz? Tem que ter o MLB TV ou a gente consegue alguma forma mais barata? Existe o Minor League TV, é algo similar ao Major League que te dá acesso aos jogos da Minor League. De modo geral, são só os jogos da AAA, tá? Quase todos os jogos da AAA são televisionados. Alguns da AA, aí na Single A quase nenhum, cara. Mas de modo geral, todos eles estão unificados na Minor League Baseball TV. Que é um preço bem mais acessível que a Major League, mas para nós brasileiros é puxado de qualquer forma porque o dólar tá R$6. Ou seja, uma assinatura é quase o valor de um Celta Zero. E assim, além de tudo que a gente comentou das minor leagues, ainda tem o nome dos times que é muito interessante. Tem muito nome bom, muito nome divertido, incluindo, por exemplo, o Albuquerque Isotopes, que é o time, inclusive, que tem aonde, Rafiki? Na AAA, o nome do time foi inspirado no clássico capítulo dos Simpsons, né? Do Albuquerque Isotopes. Exatamente. Muito bom. E existem outros times maravilhosos, com nomes muito bons. Acho que o Dodgers tem um nome de Double A também muito interessante, não é, Fernandão? Ou é Triple A? A gente tem um de Low A, né? Que agora tá na Low A, que é o Rancho Cucamonga Quakes. Isso pra mim é maravilhoso. Eu adoro esse nome. Rancho Cucamonga Quakes. Que é justamente o lugar onde o Dodgers faz seu Spring Training, lá no Arizona. Os Padres, por exemplo, têm um afiliado que é o El Paso Chihuahuas. Olha que nome legal, bacana também. Inclusive fica na mesma divisão que o Albuquerque Isotopes. Então, ninguém ganha desse nome, só pra reforçar aqui. Mas só pra terminar, então, já que eu comecei a falar do nome aqui, tem uma história interessante também que a Ana trouxe pra gente, que é um afiliado dos Rockies, do Colorado Rockies, que é o Grand Junction Rockies, que inclusive até a logomarca, tudo é muito parecido com o dos Rockies, né? Trocando só o CR por um GJ. E existe muitos movimentos para que mude o nome do time, né? Assim como também a portuguesa, a gloriosa portuguesa de esportes também, teve gente pedindo para trocar de nome, para virar Argonautas, um monte de coisa para tirar aquela relação, né? Bom, enfim, os caras estão pedindo para trocar o nome do Grand Junction Rockies para qualquer outra coisa. E um nome que é citado é Humpback Chubs, que é um peixe em extinção da região de Grand Junction. Olha que interessante, só que o time é muito contra. A cidade gosta, o time não gosta. Complicado, né, Fernandão? Ninguém quer ser Chub, né, patrocínio? Ainda mais o jogador, né? O cara, apesar de o beisebol, segundo uma ilustre comentarista da ESPN, só ter gente gorda,
Os caras são atletas, os caras se preocupam com a sua forma física e eu acho que levar esse nome de Chubby, apesar de ser uma homenagem ao peixinho que está aí para ser extinto ou já é extinto, ninguém quer. Não, e o maior problema em relação a essa ideia é que às vezes de boa intenção o inferno tá cheio, né? Chubby na linguagem, digamos, chula ou na linguagem coloquial americana também é um termo sexual, né? Normalmente usado para ações sexuais. E não fica legal para um time de beisebol, ainda mais de minor league, que é uma coisa que é levar família, né? Pai e filho, mãe e filho. Não fica legal usar o Chubby. A intenção pode ter sido ótima de salvar lá, de tentar chamar a atenção pro peixinho lá que está quase sendo extinto, mas faltou pensar na grande figura, né? Ficou no contexto como um todo. Não dá. Eu até concordo, eu não gosto dessa história dos times de minor terem nomes que liguem ao clube que é afiliado na Major League, mas vamos pensar com mais carinho, né? Que nem o Yankees, um dos times do Yankees que foi limado nessa reformulação, né? Que era o time de Staten Island, que por um momento chegou a pensar a ser chamado de Ratos de Pizza. Pizza Rats. Eu adoro esses nomes, eu amo. É um time family friendly, né? Não pode ter uma palavra assim, uma linguagem chula no nome, né? Mas até o logo do time é ruim. Então os caras realmente já pensaram no peixinho com um taco de beisebol, rebatendo uma bolinha. Eles querem algo parecido com o Go Yard Goats, que também é um time de minor leagues, que tem um boné maravilhoso. Eu coloco até a foto desse boné no link do podcast. Mas é isso, rapaziada. Eu acho que deu para ter uma noção interessante do que é Minor League, quais serão as mudanças para esse ano. E eu acho que a gente deixou bem claro para todo mundo que estiver ouvindo o podcast que as mudanças parecem, a princípio, bem benéficas e que jogadores poderão, assim, não pode não ser ainda o ideal, mas já começa a ter uma melhora de condição, né? Então, foi bom, eu gostei. Gostaram? É sempre bom. Acho que foi bom. Esse mundo de minor leagues não costuma ser muito conhecido pelo fã que não é, digamos assim, fanático, como eu e o Fernando. Então é bom, acho que deu um bom panorama. Eu acho que em 40 minutos você vai entender bastante o que é a minor, o que vai ser a minor, porque é uma mudança de era, tá? A gente vai falar do pré-realinhamento e do pós-realinhamento. É uma mudança de era. Pô, e patrãozinho, é muito bom sempre lembrar, né, cara, que o beisebol é o passatempo da América, né? Chamado dessa maneira. O beisebol ele é um esporte que faz parte da cultura e da identidade americana. A gente conhece os times, né, da Major League, geralmente eles estão associados, estão locados em uma grande cidade dos Estados Unidos. E o mais legal dos times de minor é justamente estarem espalhados por cidades pequenas, cidades médias dos Estados Unidos, onde esse passatempo pode ser desfrutado por toda a família. É claro, o Rafik falou bem, né, que há um pequeno vazio numa determinada região dos Estados Unidos, mas a verdade é que, ainda que tenha havido a extinção de algumas equipes, essas 120 afiliadas, né, de minor, elas cobrem um bom pedaço do território dos Estados Unidos e o beisebol vai seguir sendo o passatempo oficial e o mais gostoso de toda a família estadunidense. Realmente. E só para complementar o que você falou, né, Fernandão? É o ingresso mais barato entre todos os das grandes ligas americanas. Então, realmente é o passatempo da família. Mas é isso. Gostou também, Dodô? Posso chamar as dicas ou quer acrescentar algo? Não, sensacional. Acho que para quem ou já tem um nível de entendimento ou acompanha de alguma forma a Major League, também ter esse conhecimento, ter essa visão de como as coisas funcionam pro beisebol, né? Acho que é riquíssimo. Então, já é suficiente pra gente ir pras dicas. Dicas legais, dicas sensacionais. Bom, rapaziada, teria muito
muita coisa legal pra falar. Inclusive, teria um documentário que a gente já comentou aqui. Se eu não me engano, foi o Fernandão que trouxe, que é o Better Bastards of Baseball. Se não foi o Fernandão, foi o Dodô que trouxe. Um dos dois estão aqui. É um documentário muito bom, a gente já indicou, eu posso colocar de novo como dica, já pra vocês assistirem, quem ainda não assistiu. Conta a história de um time independente de beisebol, então é bem legal mesmo. Mas a dica desse podcast mesmo fica sendo, já que a gente falou sobre o meu ponto, né, que era a paixão pelo esporte, que você tiraria o beisebol de alguns locais dos Estados Unidos, etc e tal, é uma série da Netflix, né, da locadora vermelha, como diria o Matoca, que chama We Are Brooklyn Saints em inglês, em português ficou como Brooklyn Saints, Paixão pelo Esporte. Então conta a história de uma escolinha de futebol americano em Nova York, se eu não me engano, eu não lembro agora a cidade, mas conta a história e vai mostrando as lições que essas crianças aprendem, não só no esporte, mas também para a vida. Então é bem legal, é um daqueles documentários, séries, etc., que faz ciscos caírem no olho, então eu recomendo bastante, e eu não sei se vocês já assistiram, se alguém assistiu pode dar um ok, se não assistiu, etc. Como sempre a gente faz. Entendo pelo silêncio que ninguém assistiu, então, por favor, recomendo que assistam, e é isso. Ai, que legal terminar assim, viu? Então, eu só queria dizer o seguinte pra vocês, meus queridos. Foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês e aquele efusivo abraço. Abraço a todos, até a próxima. E qualquer dúvida, entre em contato com a gente no Twitter, no Facebook. A gente vai estar sempre disponível a tirar a dúvida de vocês. O sistema de Minor League não é simples e nós não esgotamos ele aqui. Ainda existem as ligas independentes afiliadas, né? Pioneer League, Atlantic League, mas que a gente não falou aqui para não enrolar ainda mais a cabeça de vocês. Mas estamos aqui para dirimir qualquer dúvida que o ouvinte tenha. Fica agora mandou um dirimir aí que foi direto dos tribunais. Maravilhoso. Belíssimo uso do vernáculo. É isso aí. Sempre muito bom estar com vocês, Rafik, Dodô, Patrãozinho, todo mundo que ouve a gente. Deixar aí então um beijo para vocês. Como o Rafik disse, qualquer dúvida é só chamar. Estamos aqui para dirimir todas as dúvidas. É isso aí, senhores. Muito obrigado. E, como sempre, bebam água e bebam cerveja, porque também tem água. Vamos beber muita, não pouca, porque para aturar a realidade é só tomando muita mesmo. Valeu, galera. Até semana que vem. É isso aí, seus inimigos do humor. Acabou mais um episódio do Zonecast. É terça-feira, meio-dia e nós só queremos saber se vai ter tombamento hoje. O grupinho do mal está se dissolvendo, e nós estamos prontos para colocar recordes de rejeição nessa galera. Então, menos que 99% na Jaque pra tombar, eu nem comemoro. Aliás, se precisar de um robô para votar, podem me chamar. Enfim, repetindo a mensagem do patrãozinho no começo, muita saúde e felicidades ao nosso querido Dodô, e vamos seguir tomando a boa e velha água que ele tanto fala, hoje em especial, para comemorar com ele, e nos outros dias, para conseguir superar a realidade. Não deixem de nos seguir nas redes sociais: Facebook, Instagram e Twitter. No Facebook e no Instagram, Tailgate Zone, e Tailgate Zone _BR, no Twitter. Semana que vem tem mais, e toquem os de luz no cotovelo de vocês.